Fábio Júnior sempre foi visto como o eterno galã romântico, dono de uma voz que marcou gerações e de uma presença que parecia iluminar tudo ao redor. Mas por trás do brilho havia uma sombra que acompanhou cada passo da sua vida amorosa, uma espécie de maldição que fez com que todos os seus relacionamentos, sem exceção, terminassem em ruptura. Hoje vamos mergulhar num lado pouco comentado da história, onde paixões intensas se transformaram em tempestades emocionais, onde a fama cobrou um preço alto e onde segredos, discussões explosivas e mágoas profundas deixaram cicatrizes que o público nunca viu. Desde o romance turbulento com Elis Regina e a misteriosa discussão que colocou um ponto final numa das ligações mais comentadas do país, passando pelos envolvimentos secretos com nomes lendários da música brasileira como Gal Costa e Maria Bethânia, até os casamentos marcados por desgaste emocional, distâncias cada vez maiores e uma rotina esmagadora. A vida afetiva de Fábio parece seguir um padrão quase sobrenatural de encanto e destruição. E não podemos esquecer o afastamento doloroso da própria filha, Cleo, um silêncio familiar que ecoou por anos e que muitos acreditam ter sido uma consequência direta desse ciclo de amores intensos demais para durar. Antes de continuarmos, se estás aqui é porque gostas de histórias reais contadas com profundidade e mistério, e por isso eu te peço que deixe o teu gostei, e se inscreve-te no canal, porque isso é importante para que o YouTube entenda que este conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas que também buscam entender o lado oculto das celebridades. E igualmente pode comentar aí embaixo qual parte da história te surpreendeu mais. Agora fica comigo até ao fim. Fábio Júnior, nascido em 1953, sempre pareceu carregado por uma inquietação criativa que o acompanhou desde os primeiros anos de vida, quando a música deixou de ser apenas um som de fundo e passou a ser um chamado irresistível. Ainda adolescente, ele já se destacava entre colegas pela facilidade em transformar sentimentos em melodia, algo que surgia de forma natural, quase instintiva. Antes mesmo de ser conhecido pelo Brasil inteiro, Fábio percorreu um caminho curioso e pouco comentado. Integrou bandas, tocou em bares, participou de programas de calouros e buscou, de todas as formas, encontrar um lugar para sua voz em meio a um cenário musical competitivo e em constante mudança. Num desses ciclos de experimentação e tentativa, nasceu Mark Davis, um nome artístico criado para atender a uma exigência daquele mercado que, na época, apostava em versões em inglês como forma de alcançar um público mais amplo e entrar em sintonia com tendências internacionais. Sob esse pseudônimo, ele gravou músicas que soavam diferentes do repertório romântico pelo qual se tornaria famoso mais tarde, explorando um estilo que misturava juventude, ambição e a vontade de ser ouvido. Essa fase, apesar de pouco conhecida pelo grande público, foi essencial para moldar não apenas sua técnica vocal, mas também sua autoconfiança e sua percepção sobre a indústria musical. Fábio aprendeu cedo que, para sobreviver artisticamente, era preciso ser versátil, testar limites e aceitar desafios, até mesmo cantar em outro idioma e assumir uma identidade completamente distinta da sua. Com o tempo, porém, a força do seu próprio nome falou mais alto, e ele decidiu abandonar o disfarce para assumir quem realmente era, abraçando o estilo que marcaria sua trajetória por décadas. Essa jornada inicial, cheia de tentativas, erros, reinvenções e descobertas, mostra que sua carreira não foi fruto de acaso, mas de persistência e amor genuíno pela música, características que acompanharam cada fase de sua vida artística. Fábio Júnior construiu uma carreira sólida e admirada graças à combinação única de talento, carisma e dedicação. Desde muito jovem, demonstrou interesse pela música, explorando instrumentos e melodias, o que o ajudou a desenvolver uma sensibilidade artística em comum. Aos poucos, começou a se apresentar em pequenos eventos e bandas locais, mas foi sua transição para a televisão que marcou o verdadeiro início da sua ascensão. Ao entrar em novelas e programas de entretenimento, Fábio conquistou o público não apenas pela sua habilidade como cantor, mas também pelo magnetismo natural que exalava em cada cena, criando uma presença que se tornaria sua marca registrada. Sua voz marcante, capaz de transmitir emoção de forma direta e envolvente, rapidamente chamou a atenção de produtores e fãs, consolidando sua reputação como um intérprete romântico capaz de tocar corações de diferentes gerações. Ao mesmo tempo, sua postura gentil e acessível, aliada a um charme inegável, transformou-o em um galã admirado, não apenas por mulheres, mas por todo o público que se encantava com sua autenticidade. A versatilidade artística de Fábio, que incluía composição, interpretação e domínio de diversos instrumentos, permitiu-lhe criar canções que falavam de amor, saudade e encontros cotidianos de maneira simples e profunda, estabelecendo uma conexão única com seus ouvintes.
Essa fusão entre música e presença televisiva fez com que sua imagem se consolidasse de forma duradoura, abrindo portas para álbuns, shows e participações em produções de grande destaque. Ao longo dos anos, mesmo diante das mudanças no mercado musical e na mídia, Fábio manteve sua relevância, adaptando-se às novas tendências sem perder a essência que o tornava especial. O resultado dessa trajetória é a construção de uma carreira emblemática, marcada por momentos de intensa emoção e reconhecimento, que não só definiu Fábio Júnior como um dos maiores cantores românticos do Brasil, mas também o transformou em uma referência de dedicação, carisma e talento para artistas de todas as gerações. Sua história demonstra que o sucesso duradouro é fruto de paixão, trabalho consistente e a capacidade de tocar vidas através da arte, tornando sua jornada inspiradora e inesquecível. A vida pessoal de Fábio Júnior sempre esteve no centro das atenções, desde os primeiros passos da sua carreira até os dias atuais. Desde jovem, sua imagem de galã romântico chamou a atenção não apenas pelo talento musical, mas também pelo carisma natural, que o tornava presença constante nos olhos da mídia e do público. Cada romance, cada casamento e cada decisão pessoal eram acompanhados com interesse e curiosidade, transformando suas relações afetivas em narrativas públicas que muitos passaram a acompanhar quase como uma novela. O primeiro casamento, ainda na juventude, com Teresa de Paiva, foi um exemplo de como a vida pessoal de Fábio rapidamente se misturava com a percepção pública. Uma união que começou mais por impulso do que por planejamento, e que durou pouco, mas deixou importantes aprendizados sobre responsabilidade, equilíbrio e a pressão de conciliar carreira e relacionamentos. Mais tarde, seu romance com Elis Regina trouxe à tona a intensidade das relações que ele vivia. Paixão, admiração mútua e desafios emocionais que se tornaram parte do imaginário coletivo, reforçando a aura de intensidade que cercava o cantor. Relacionamentos curtos, mas marcantes com artistas como Gal Costa e Maria Bethânia, mostraram um lado discreto de Fábio, que mesmo estando sob os holofotes da mídia, conseguia preservar certa intimidade, mas ainda assim, cada aproximação virava manchete, aumentando o fascínio do público pela sua vida amorosa. O casamento com Glória Pires, um dos mais comentados, consolidou a ideia de que a vida pessoal do cantor estava sempre em evidência. A união trouxe alegria com o nascimento da filha Cleo, mas também mostrou os desafios de equilibrar carreira, fama e família. Nos anos seguintes, outros relacionamentos e casamentos, incluindo com Cristina Calian e Guilhermina Guinle, continuaram a reforçar sua imagem pública de homem carismático e romântico, mas sempre enfrentando os mesmos dilemas, pressões externas, rotinas intensas e diferenças de personalidade. Mesmo com as separações, Fábio conseguiu manter boas relações familiares, principalmente com os filhos, mostrando maturidade e cuidado. Ao longo de toda a sua trajetória, a vida pessoal de Fábio Júnior não apenas acompanhou sua carreira artística, mas também ajudou a construir a narrativa de um artista humano, cheio de emoções, escolhas e aprendizados, que se conecta com o público não apenas pelo talento, mas também pela autenticidade das experiências que viveu e compartilhou, tornando-se assim um elemento central de sua imagem pública. O primeiro casamento de Fábio Júnior, aos 26 anos, aconteceu com Teresa de Paiva, um relacionamento que marcou o início da vida adulta do cantor, mas que também refletiu toda a imaturidade e os desafios de quem estava construindo uma carreira artística em ritmo acelerado. Na época, Fábio ainda estava descobrindo seu lugar no mundo da música e da televisão, lidando com novas responsabilidades, a exposição crescente e as expectativas do público e da mídia. O casamento surgiu de um impulso natural de querer independência, de se afastar da casa dos pais e de experimentar uma vida conjugal, mas sem que houvesse um planejamento emocional ou financeiro estruturado. Teresa, por sua vez, era uma pessoa mais reservada, pouco envolvida com o universo artístico e com uma rotina mais tranquila, o que contrastava com o ritmo intenso da carreira de Fábio. Entre ensaios, gravações, apresentações e viagens constantes, a vida do casal começou a mostrar sinais de desgaste. A distância, a falta de tempo juntos e a intensidade da agenda do cantor foram fatores que naturalmente afastaram os dois, mesmo que de maneira gradual e sem conflitos abertos. Durante os cerca de 3 anos de união, não houve escândalos nem polêmicas públicas. A separação foi silenciosa e discreta, uma conclusão quase inevitável de um relacionamento que começou mais por impulso do que por maturidade emocional. Apesar do fim, essa fase foi fundamental para Fábio, pois serviu como aprendizado precoce sobre o equilíbrio entre vida pessoal e carreira, sobre a necessidade de diálogo e compreensão, e sobre a responsabilidade que vem junto com escolhas importantes. Ele passou a compreender que a fama e a carreira artística exigem sacrifícios,
que os relacionamentos precisam de atenção constante e que a tomada de decisões impulsivas pode trazer consequências que só serão percebidas com o tempo. Esse primeiro casamento também ajudou a moldar sua visão sobre amor e compromisso, preparando-o para os desafios das futuras relações e mostrando que, mesmo sem sucesso duradouro, cada experiência traz lições valiosas. A convivência com Teresa marcou o início de um processo de crescimento pessoal, ajudando Fábio a amadurecer emocionalmente, a reconhecer seus limites e a valorizar a importância de estabelecer conexões profundas e conscientes, mesmo diante da pressão da fama e das exigências do mundo artístico. O romance entre Fábio Júnior e Elis Regina foi um dos capítulos mais intensos e memoráveis da vida do cantor, marcado por uma combinação rara de paixão, admiração artística e desafios emocionais que moldaram profundamente sua trajetória pessoal. O encontro entre os dois aconteceu em um período de grande ascensão de ambos no cenário musical brasileiro, em que a força da música e a intensidade das carreiras se encontravam com os desejos e inseguranças típicos de pessoas jovens e criativas. Desde o início, houve uma conexão imediata baseada no respeito mútuo pelo talento, na curiosidade sobre a personalidade do outro e na paixão compartilhada pela arte. Fábio, ainda em fase de consolidação como cantor romântico, encontrava em Elis uma referência de excelência e entrega total à música, enquanto a cantora reconhecia nele um galã carismático, sensível e capaz de compreender a complexidade emocional que a própria vida artística impunha. A relação foi marcada por momentos de grande intimidade, trocas musicais, conversas profundas e experiências que iam muito além da simples companhia. Eles compartilhavam não apenas a vida artística, mas também sonhos, frustrações e reflexões sobre o impacto da fama na vida pessoal. Porém, como acontece com relacionamentos intensos, a convivência trouxe também desafios significativos. As agendas cheias, a pressão da mídia e a intensidade emocional de ambos criaram tensões que, com o tempo, se tornaram difíceis de administrar. Durante uma viagem aos Estados Unidos, essa pressão culminou em uma discussão mais séria, considerada um ponto de ruptura na relação. Fábio sempre tratou o episódio com delicadeza, evitando expor detalhes e mantendo respeito pela história que viveram, enquanto Elis demonstrou posteriormente ter interpretado o fim como algo quase fora de controle, chegando até a comentar sobre influências externas, o que acabou alimentando rumores e lendas sobre uma espécie de magia ou voodoo que teria interferido no destino do casal. Apesar do término, o impacto desse relacionamento na vida de Fábio foi profundo. Ele saiu dessa experiência mais maduro emocionalmente, consciente de suas fragilidades e preparado para lidar melhor com futuros relacionamentos, especialmente aqueles que envolvessem a pressão da fama e a exposição pública. O romance com Elis Regina permanece na memória do público como um episódio de paixão genuína e aprendizado, uma mistura de beleza artística e intensidade emocional que moldou não apenas a imagem de Fábio Júnior como galã romântico, mas também a sua compreensão sobre amor, limites e a complexidade das relações humanas. Além de seus romances mais conhecidos, Fábio Júnior também viveu relacionamentos breves, mas intensamente comentados, com duas das maiores estrelas da música brasileira, Gal Costa e Maria Bethânia. Esses envolvimentos, embora curtos e discretos, foram acompanhados de perto pela imprensa e pelo público, reforçando ainda mais a imagem de galã que Fábio carregava consigo. Com Gal Costa, um dos ícones da MPB, a aproximação surgiu naturalmente no meio artístico, em eventos, ensaios e ocasiões sociais, onde a convivência profissional se transformava em troca pessoal. Gal, conhecida por sua liberdade, talento e personalidade marcante, encontrou em Fábio alguém com carisma e sensibilidade suficientes para despertar interesse, ainda que por um curto período. O relacionamento não se prolongou por questões de agendas, intensidade artística, talvez, pela própria natureza da vida pública de ambos, mas mesmo assim deixou lembranças de cumplicidade e momentos especiais que ficaram guardados na memória de quem acompanhava os bastidores da música. Já com Maria Bethânia, outro grande nome da MPB e referência de profundidade e expressividade artística, Fábio viveu uma experiência semelhante. A aproximação se deu em um período em que ele já havia se consolidado como cantor romântico e galã das telas, e Bethânia, com sua presença intensa e estilo inconfundível, trouxe uma dinâmica de respeito, admiração e curiosidade mútua que transformou o breve romance em algo marcante, mesmo que discreto. Ambos os relacionamentos compartilhavam características comuns. Ocorreram em meio à ascensão profissional de Fábio, foram intensamente comentados pela mídia, mas preservaram a privacidade das partes envolvidas, sem escândalos ou exposições desnecessárias. Esses momentos mostraram um lado humano e sensível do artista, que, apesar da fama e do interesse público, buscava conexão,
emoção e compreensão dentro de relacionamentos com pessoas igualmente apaixonadas pela arte. Ainda que curtos, os romances com Gal Costa e Maria Bethânia desempenharam um papel importante na construção da persona de Fábio Júnior como galã romântico, evidenciando sua capacidade de atrair e se relacionar com mulheres fortes, talentosas e influentes, e ao mesmo tempo, mantendo sempre um equilíbrio delicado entre a vida pública e privada. Eles reforçaram a percepção do público sobre sua imagem de sedução e charme, mostrando que, mesmo entre os encontros breves, cada relação deixou marcas de aprendizado e crescimento pessoal, formando parte de uma trajetória afetiva repleta de intensidade, emoção e respeito mútuo. O casamento de Fábio Júnior com Glória Pires, iniciado em 1981, representa uma fase muito significativa na vida do artista, marcada por emoções intensas, descobertas pessoais e o desafio constante de conciliar vida familiar e carreira. Na época, Fábio já havia conquistado reconhecimento como cantor romântico e galã da televisão, enquanto Glória despontava como uma jovem atriz talentosa, cheia de energia e promissora em sua carreira. A união entre os dois rapidamente chamou a atenção do público e da mídia, pois ambos estavam em ascensão e formavam um casal admirado por sua beleza, carisma e talento. Em 1983, nasceu a filha do casal, Cleo, trazendo uma nova dimensão de alegria e responsabilidade para a vida de Fábio. O nascimento da filha foi um momento de grande realização para ambos, fortalecendo os laços familiares e trazendo experiências que seriam lembradas com carinho ao longo dos anos. No entanto, a rotina profissional intensa começou a cobrar seu preço. Fábio viajava constantemente devido a shows, gravações e compromissos musicais, enquanto Glória também mantinha um ritmo pesado de trabalho, participando de gravações, estreias e eventos importantes. A soma dessas agendas agitadas acabou gerando distanciamento emocional, tornando difícil para o casal encontrar tempo de qualidade juntos. Apesar do carinho que sentiam um pelo outro e pelo vínculo com a filha, a vida profissional intensa interferiu cada vez mais na relação. O casamento terminou em 1983, de forma tranquila e sem escândalos, mas deixou aprendizados importantes para ambos. Fábio teve de lidar com as responsabilidades de ser pai e compreender que a carreira, por mais brilhante que fosse, exigiria sacrifícios no campo pessoal. Glória, por sua vez, seguiu com sua trajetória profissional e mais tarde constituiu uma nova família com Orlando Moraes, enquanto Cleo cresceu rodeada de afeto e atenção, tanto do lado materno quanto paterno. A relação entre Fábio e Cleo passou por momentos de distanciamento emocional, mas com o tempo e a maturidade, pai e filha reconstruíram seu vínculo, baseando-se no respeito, afeto e compreensão. Essa fase da vida de Fábio Júnior, embora breve no campo conjugal, foi determinante para seu amadurecimento como homem, artista e pai, ensinando-lhe a importância de equilibrar carreira e família, e preparando-o para os relacionamentos e desafios que viriam nos anos seguintes. A relação de Fábio Júnior com Glória Pires foi, sem dúvida, um marco importante não apenas em sua carreira, mas também em sua vida pessoal, especialmente no que diz respeito à formação de sua família. Quando o casal se conheceu durante as gravações da novela Cabocla, no final dos anos 1970, havia uma forte afinidade profissional e pessoal que rapidamente evoluiu para um romance. Eles se casaram em 1981, e o nascimento da filha Cleo, em 1983, trouxe uma alegria imensa e uma sensação de plenitude para Fábio, que sempre falou com carinho sobre a experiência de se tornar pai. No entanto, a intensidade da carreira de ambos acabou se tornando um desafio significativo para o relacionamento. Fábio, já consolidado como cantor romântico e ator, tinha uma rotina repleta de shows, gravações e viagens, enquanto Glória também se dedicava a construir sua carreira artística com grande intensidade. Essa combinação de agendas exigentes criou uma rotina difícil de conciliar, e a relação começou a se desgastar de forma silenciosa, sem escândalos, mas de maneira inevitável. Com o fim do casamento em 1983, Fábio passou a viver um período de distanciamento emocional em relação à filha. As circunstâncias da vida e a complexidade da nova dinâmica familiar, incluindo a presença do padrasto Orlando Moraes na vida de Cleo, fizeram com que ele precisasse se adaptar a uma realidade em que seu papel como pai estava mediado por respeito e cautela, priorizando o bem-estar da filha e evitando interferir no vínculo que ela estabeleceu com Orlando. Essa distância, no entanto, não significou ausência de cuidado ou de amor. Fábio sempre manteve atenção à vida de Cleo, acompanhando discretamente seu crescimento e torcendo por suas conquistas, mesmo que à distância. Com o tempo, quando ambos alcançaram maturidade emocional e profissional, pai e filha tiveram a oportunidade de reconstruir a relação de forma gradual e consciente.
Conversas, encontros e momentos compartilhados permitiram que a conexão se fortalecesse, criando uma relação baseada em afeto, respeito e apoio mútuo. Essa reconexão não apenas curou feridas antigas, mas também ensinou a Fábio importantes lições sobre paciência, compreensão e sobre como equilibrar a vida pessoal com as demandas da fama. A experiência com Glória e a fase de distanciamento emocional com Cleo moldaram sua visão sobre família, paternidade e relacionamentos, influenciando positivamente suas escolhas afetivas nos anos seguintes e mostrando que, mesmo diante de desafios complexos, é possível restaurar vínculos e construir relações sólidas e significativas. Em 1986, Fábio Júnior deu um passo importante em sua vida pessoal ao se casar com Cristina Calian, uma mulher cuja presença trouxe uma sensação de estabilidade e aconchego que ele ainda não havia experimentado em outros momentos de sua vida. A relação surgiu de forma natural, em meio à intensa rotina de shows, gravações e compromissos profissionais que caracterizavam a carreira do cantor, e rapidamente se consolidou em um vínculo afetivo sólido. Cristina, com seu jeito espontâneo, comunicativo e acolhedor, conseguiu criar um ambiente familiar onde Fábio se sentia à vontade para ser não apenas o artista público que todos conheciam, mas também o homem e o pai dedicado que desejava ser. Juntos, formaram uma família que cresceu rapidamente com a chegada de 3 filhos, Crisia, Tainá e Felipe, este último mais tarde conhecido artisticamente como FK. A presença constante da música e da criatividade no cotidiano da casa refletia o estilo de vida de Fábio e proporcionava aos filhos um ambiente rico em experiências artísticas e culturais. Durante esse período, o cantor se esforçava para equilibrar a agenda intensa com a rotina familiar, participando ativamente do crescimento das crianças, acompanhando suas descobertas, apoiando seus interesses e celebrando cada conquista. Cristina, por sua vez, encontrou na maternidade uma realização profunda, sendo uma presença firme e afetuosa, que ajudava a manter o equilíbrio emocional da casa. No entanto, apesar da harmonia inicial e do carinho mútuo, o casamento começou a enfrentar desafios naturais decorrentes da notoriedade de Fábio e das exigências da carreira. As viagens constantes, compromissos profissionais imprevisíveis e a intensa exposição pública começaram a gerar uma distância emocional entre o casal. As diferenças de personalidade e expectativas de vida também se tornaram mais evidentes. Enquanto Cristina buscava um ambiente mais reservado e centrado na família, Fábio vivia uma fase de grande visibilidade, com pressão contínua da mídia e demandas profissionais que nem sempre permitiam flexibilidade. Com o passar do tempo, essas diferenças, somadas à rotina desgastante, fizeram com que o relacionamento se tornasse insustentável, levando ao término do casamento 4 anos depois. Apesar do fim da união, Fábio sempre manteve uma relação de respeito e proximidade com Cristina, especialmente por causa dos filhos, garantindo que Crisia, Tainá e Felipe crescessem com o acompanhamento e o apoio de ambos os pais. Essa fase, embora breve, foi fundamental para Fábio Júnior, pois proporcionou experiências valiosas sobre equilíbrio, responsabilidade e afetividade, deixando marcas positivas em sua vida pessoal e influenciando a forma como ele conduziria relacionamentos futuros. Nos anos 1990, Fábio Júnior entrou em uma fase de sua vida pessoal marcada por grande visibilidade e por novas experiências afetivas que chamaram a atenção do público e da mídia. Foi nesse período que ele conheceu a atriz Guilhermina Guinle, jovem, carismática e em plena ascensão na carreira artística. O encontro entre os dois aconteceu de forma natural, fruto do convívio em eventos sociais, produções televisivas e ambientes relacionados ao entretenimento, mas logo a afinidade se transformou em um romance que despertou o interesse de fãs e imprensa. A relação rapidamente ganhou intensidade, pois ambos compartilhavam momentos de proximidade, cumplicidade e interesses semelhantes, ao mesmo tempo em que a diferença de idade acrescentava uma dinâmica curiosa à união. Fábio, já consolidado como um dos artistas mais populares do Brasil, oferecia experiência, estabilidade e um certo cuidado afetivo, enquanto Guilhermina trazia juventude, leveza e um entusiasmo que renovava a energia dele. Durante esses 5 anos, o casal foi presença constante em eventos, premiações e programas de televisão, o que reforçava a imagem de um casal unido e encantador, mas também aumentava a pressão sobre a relação, pois a notoriedade exigia cuidado com a exposição pública e atenção constante à opinião alheia. A convivência diária revelou uma combinação de carinho, cumplicidade e companheirismo, mas, como em muitos relacionamentos de pessoas que vivem sob os holofotes, diferenças de expectativas e rotinas começaram a se tornar evidentes. Enquanto Fábio seguia uma carreira intensa com shows, gravações e compromissos diversos,
Guilhermina também se dedicava a expandir suas possibilidades na televisão e no teatro, o que gerava períodos de distância e desafios para conciliar agendas. Com o tempo, essas divergências se tornaram obstáculos difíceis de contornar, e apesar do respeito, da admiração mútua e dos sentimentos que continuavam presentes, o casamento chegou ao fim em 1998. A separação, embora noticiada e comentada pela mídia, ocorreu de forma relativamente tranquila, sem grandes escândalos, mostrando maturidade de ambos ao lidar com o término. Essa fase da vida de Fábio Júnior marcou não apenas sua trajetória afetiva, mas também sua imagem pública como um homem capaz de amar intensamente, aprender com as relações e manter o respeito mesmo diante das dificuldades. O casamento com Guilhermina deixou memórias importantes, lições sobre compatibilidade, convivência e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e contribuiu para a construção do artista e do homem que continuaria a enfrentar os desafios do amor e da fama nos anos seguintes. A vida amorosa de Fábio Júnior revela um padrão complexo e intenso, marcado por paixões arrebatadoras, casamentos curtos e relacionamentos que, apesar de carregarem amor e cumplicidade, não resistiram às pressões da fama, às diferenças de rotinas e às expectativas distintas de cada parceiro. Desde os primeiros casamentos até os romances com grandes nomes da música e da televisão, cada história deixou marcas profundas, lições sobre maturidade emocional e sobre o equilíbrio entre vida pessoal e carreira pública. Fábio aprendeu que o charme e a popularidade, embora sedutores, nem sempre garantem estabilidade afetiva, e que cada relacionamento exige diálogo, compreensão e paciência, algo que nem sempre foi possível manter diante do ritmo intenso de sua trajetória artística. Sua história mostra que por trás do galã romântico existia um homem em constante aprendizado, tentando conciliar amor, responsabilidades e fama, e que cada ruptura, embora dolorosa, contribuiu para sua evolução pessoal e profissional. Se você chegou até aqui, o canal agradece e esperamos que você não tenha se esquecido de se inscrever neste canal para que possa estar por dentro de tudo relacionado ao mundo das celebridades que tanto influenciaram nossas vidas. Até o próximo vídeo.